Vocês acreditam que é possível um desenho animado prever o futuro? Uns dias atrás começou a espalhar pela internet uma imagem de um suposto episódio dos Simpsons, onde eles teriam previsto que a Rainha Elizabeth morreria exatamente agora, no ano 2022. No caso, essa imagem é falsa, ela é uma montagem, isso nunca aconteceu em nenhum episódio dos Simpsons. Mas existem alguns desenhos que aconteceram algumas coisas bem estranhas, porque eles lançaram episódios mostrando certas coisas que, um tempo depois, acabaram acontecendo de verdade. Seria só coincidência ou será que eles conseguiram prever o futuro? Bom, eu sou Andrei Bedene, detetive de desenhos, e no vídeo de hoje a gente vai investigar alguns desenhos que, sem querer, conseguiram prever o futuro. Vamos lá? Deixa eu começar esse vídeo mostrando pra vocês um episódio do Pernalonga, lá dos anos 40. O Pernalonga resolve desafiar uma tartaruga para uma corrida. E aí, quando esse evento é anunciado nos jornais, a gente pode perceber que tem uma notícia bem estranha aqui embaixo, dizendo o seguinte: Adolf Hitler comete suicídio. Acontece que esse episódio ele foi lançado em fevereiro de 1943, ou seja, enquanto a Segunda Guerra Mundial ainda estava acontecendo. E só 2 anos depois, lá em 1945, é que o Adolf Hitler realmente cometeu suicídio. E só para deixar claro, é importante eu lembrar que naquela época, lá nos anos 40, os Looney Tunes zoavam o Hitler em vários episódios de todas as formas possíveis. Então, provavelmente, nesse episódio, eles só quiseram manifestar o seu desejo, de que o Hitler morresse logo e assim a guerra acabasse logo. Outro desenho que, sem querer, acabou prevendo o futuro foi o desenho do O Crítico. Esse é um desenho pouco conhecido, provavelmente você nunca ouviu falar sobre ele, mas é o seguinte, ele é um desenho que acompanha o crítico de cinema Jay Sherman, que tem o seu próprio programa de TV chamado Coming Attractions. Ou seja, o objetivo desse desenho é fazer piada das novas produções de Hollywood. E aí no episódio piloto, o Jay Sherman vai fazer uma análise, uma crítica de um novo filme que estava sendo lançado, que é Esqueceram de Mim 5. Tonight I'll be reviewing Home Alone 5. We left Kevin home alone, and he's only 23! Esse episódio piloto, ele foi lançado em 1994, ou seja, nesse momento só tinham sido lançados o Esqueceram de Mim 1 e o Esqueceram de Mim 2. Vamos lá, quem em 1994 iria imaginar que a franquia Esqueceram de Mim teria 6 filmes? Inclusive, o último Esqueceram de Mim foi lançado agora aí, recentemente, direto no Disney Plus. Bom, se tem um desenho que não podia faltar no vídeo de hoje, é claro, é Os Simpsons. Por mais que já esteja manjado, existem alguns episódios bem interessantes. Alô? Boa tarde. Tive que parar a gravação porque tocou o interfone, era minha amiga que veio me trazer um óculos que o irmão dela me deu de presente. É isso aí, acho que agora eu tô no estilo, Obrigado, Daniel, pelo óculos, eu adorei, agora estou no estilo. Bom, vamos continuar o vídeo então. Eu tava falando sobre os Simpsons. Por mais que já esteja manjado, existem alguns episódios bem interessantes. Então, eu separei 2 casos para comentar com vocês de situações onde os Simpsons brincaram com alguma coisa que um tempo depois acabou acontecendo de verdade. O primeiro você com certeza vai lembrar do peixe Blink, que aparece em vários episódios. Ele é um peixe laranja que vive nas águas próximas da usina nuclear de Springfield e, graças à radioatividade, ele acabou ganhando um olho a mais no seu rosto. Bom, acontece que em 2011 alguns pescadores encontraram um peixe muito parecido na cidade de Córdoba, na Argentina. E a coincidência nessa história é que esse peixe de 3 olhos ele foi encontrado justamente em um lago próximo a uma usina nuclear. Já o segundo caso que eu quero mostrar para vocês aconteceu há muito tempo atrás, lá no começo da série, em um episódio da 2ª temporada. No episódio Comichão, Coçadinha e Marge, começa uma discussão na cidade de Springfield por causa da estátua de Davi feita por Michelangelo. Acontece que algumas pessoas estavam se sentindo incomodadas porque a estátua de Davi tem, um
um homem pelado mostrando seu corpo nu. E aí essas pessoas, elas começam a pedir para que a estátua seja censurada. Alguns anos atrás, isso acabou acontecendo exatamente igual lá na Rússia. Em 2016, uma réplica da estátua de Davi foi exibida no centro da cidade de São Petersburgo, na Rússia. E não demorou muito para isso gerar muitas polêmicas. Os moradores da região começaram a reclamar que a estátua era indecente e imprópria para crianças. E chegou ao ponto onde os próprios moradores taparam as partes íntimas da estátua. Agora um desenho muito parecido com o Family Guy... Não, pera. Agora um desenho muito parecido com os Simpsons, né? Vamos falar de Family Guy, porque tiveram alguns episódios que eles acabaram prevendo o futuro. Um bom exemplo disso aconteceu no quarto episódio da quarta temporada, porque nele tem essa cena onde o Brian e o Stewie estão se desafiando em um shopping. E aí acontece essa cena. Ai, socorro! Eu fugi do porão do Kevin Spacey, socorro! Acontece que 12 anos depois desse episódio ir ao ar, o ator Kevin Spacey realmente foi acusado de assediar sexualmente o ator Anthony Rapp quando ele ainda tinha 14 anos de idade. E depois disso vieram ainda mais denúncias. A coisa saiu do controle e chegou ao ponto do próprio criador do Family Guy, o Seth MacFarlane, ter que vir a público explicar que a piada do Stewie não passava de pura coincidência. Só que essa não foi a única vez que um episódio de Family Guy acabou se tornando realidade. Tivemos um outro episódio que também, sem querer querendo, acabou prevendo o futuro. Foi uma piada envolvendo o ex-atleta Bruce Jenner no episódio 14 da 7ª temporada. O Stewie, de novo ele diz o seguinte pro Brian: Bruce Jenner é homem? Não, Brian. É o que a imprensa quer que você acredite, mas ele não é. Bruce Jenner é mulher. É uma holandesa muito elegante e linda. Bom, isso aí parece só uma piada de Family Guy, só que acontece o seguinte, né? 6 anos depois, em abril de 2015, o Bruce Jenner realmente veio a público e assumiu a sua transexualidade. Bom, caso você não saiba, o Bruce Jenner foi um grande atleta nos anos 70. Ele também teve sua carreira como ator no cinema e na televisão, e hoje em dia é mais conhecido por ser o pai das Kardashians. E aí, em abril de 2015, o Bruce Jenner se assumiu como uma mulher transgênero. E a partir daí, ele passou a se chamar Clayton Jenner. Agora, uma previsão bem sinistra aconteceu no anime do Akira. Eu até já falei sobre esse caso no meu vídeo Desenhos Antigos, que a história se passa no ano 2020. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, ou você pode clicar no card aqui ao lado. Mas só para resumir, a história do filme se passa no ano 2019, na cidade de Tóquio. E aí, durante uma cena do filme, a gente pode ver esse cartaz dizendo que faltam 147 dias para começar as Olimpíadas de Tóquio 2020. Acontece que esse filme aí foi lançado em 1988, ou seja, nessa época ninguém fazia a menor ideia de onde seriam as Olimpíadas de 2020. E tem mais, nessa cena aqui embaixo, se a gente traduzir o que está escrito nessa placa em japonês, a tradução seria cancelado. Ou seja, essa placa dá a entender que os jogos de 2020 foram ou seriam cancelados. E foi exatamente isso que aconteceu, porque as Olimpíadas que seriam em 2020 foram canceladas, ou no caso, adiadas, né, por causa da pandemia. E aí as Olimpíadas só foram acontecer em 2021. Uma outra coisa bem comum quando a gente fala de desenhos que previram o futuro são os casos de teoria da conspiração envolvendo o 11 de setembro. Porque existem vários desenhos que, antes de 2001, fizeram referências às Torres Gêmeas sendo atingidas ou pegando fogo. E um dos casos mais famosos aconteceu no desenho do Johnny Bravo. No episódio Johnny Prisioneiro, temos essa cena aqui, onde o Johnny e o Carl estão na frente de um cinema, e bem atrás deles tem um cartaz com um prédio pegando fogo escrito em breve. Aí a gente não sabe se em breve é pro filme ou se em breve é pras Torres Gêmeas pegando fogo. Isso é muito louco, porque esse episódio ele foi lançado em abril de 2001, ou seja, alguns meses antes do atentado de 11 de setembro. Falando nisso, um outro caso famoso aconteceu no desenho do Homem de Ferro, lançado em 1994. E esse aqui eu acho ainda mais bizarro, porque assim, no 5º episódio a gente consegue ver as Torres Gêmeas sendo bombardeadas. Olha isso! E depois, mais pra frente, tem uma cena onde o vilão Mandarim diz o seguinte: And destroy the Pentagon with one swift and deadly blow.
E como você sabe, durante esse atentado, do 11 de setembro, depois das Torres Gêmeas, quem foi atingido foi justamente o Pentágono. E eu acho isso bizarro porque num desenho de 1994, eles escolheram atingir exatamente os dois locais aonde foram atingidos no 11 de setembro. Hark! What's that? Look! It's the towers! They're falling! E bom, esses são alguns desenhos que eu achei, que sem querer conseguiram prever o futuro. Se você lembra de mais algum desenho, comenta aqui embaixo, quem sabe rola fazer mais um vídeo sobre esse assunto. Aproveita também para assistir aos últimos vídeos que saíram aqui no canal. Eu sou André Bedene e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!